Olá, aqui é Dayan Siebra e eu estou muito, mas muito feliz. Você teve à sua disposição, nas últimas aulas, uma explicação bem detalhada, passo a passo, de por que tudo que você já tentou deu errado. Você teve a explicação de como o nosso metabolismo realmente funciona e como ficar magro para o resto da sua vida. Você descobriu também que a solução não é somente comer menos e se exercitar mais, muito menos comer produtos integrais, light ou diet. Essa besteirada toda que te contaram a vida inteira só te fez engordar mais e mais. Com todas as informações que eu te passei, fica claro uma coisa muito importante. Você é aquilo que você come. Só que tem uma coisa, não adianta você entender tudo isso e não aplicar na sua vida, não é verdade? Eu espero que você já tenha começado a fase 1, que é onde você vai fazer com que o seu corpo regenere cada uma das suas células, cada uma das suas moléculas, e você vai virar quase um cientista, pode ter certeza, mas sem precisar saber aquele monte de fórmula difícil que os cientistas geralmente sabem. Dessa forma, o seu organismo vai voltar a trabalhar como trabalhava quando você nasceu, e desse jeito, ficar magro vai ser simplesmente uma consequência inevitável. O que eu tentei te ensinar a fazer é basicamente tornar quase impossível engordar. E mais, com o que te ensinei, você nunca mais vai precisar estar perguntando: doutor Dayan, alimento X, P, T, pode ou não pode? Não é legal, né? Dá uma sensação de liberdade incrível, gigante. Agora, só depende de você seguir o método. Tem uma frase que eu acho também muito interessante que diz o seguinte: a ignorância é uma dádiva. Sabe o que isso significa? Que não saber das coisas é uma dádiva. Porque fazer errado quando não se sabe o que é o certo é aceitável. Afinal de contas, você nem sequer sabe que estava errado mesmo. Você concorda comigo? Agora, quando você descobre que está fazendo errado, você passa a ter só duas opções: continuar fazendo errado e lidar com as consequências negativas, né? Só que agora você sabe que a responsabilidade é toda sua. Ou então, pode começar a fazer o certo e lidar com as consequências positivas. E da mesma forma, você também vai saber que todas as consequências positivas são de sua responsabilidade. Você percebe como está tudo sob seu controle? E aí que você tem o livre arbítrio para decidir o que vai colocar para dentro do seu organismo e o que não vai. Ninguém vai te enganar ou obrigar a comer uma comida que vai te fazer engordar. Isso é incrível, principalmente quando você mesmo entende como fazer escolhas corretas, que é exatamente o que eu te ensinei aqui nesse programa. Olha só, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração e agora eu vou deixar a modéstia de lado um pouquinho. Você é privilegiado por ter acesso a essas informações. A maioria das pessoas vai morrer sem saber disso. Isso tudo que você aprendeu aqui, mesmo com todo o trabalho que eu faço lá no meu canal, lá no YouTube e também com os nossos e-books, nossos cursos, eu sei que a maioria das pessoas vai morrer sem saber disso. Então usa tudo isso com sabedoria, espalhe essa mensagem se você acha que isso pode ajudar a outras pessoas, pessoas que você ama e outras que você nem sabe que existem. Aliás, sabe qual a forma mais fácil de você espalhar uma mensagem? É através do exemplo. As pessoas ao redor vão te perguntar: como você fez para ter esses resultados? Você vai ouvir coisas do tipo: nossa, como você emagreceu? O que anda tomando? Nossa, tá magro, tá magra, hein? O que é que tu fez, mulher? Tá tomando alguma coisa errada, né? Como é que você tá definindo essa barriga desse jeito? Quando você mudar, as pessoas ao redor vão querer saber o que você faz. Vá por mim. Então, além dessa mensagem para te encorajar, eu quero fazer um resumão de tudo que a gente viu no programa. Vem comigo. Na primeira aula, que se chama Exames Normais Não São Saudáveis, o que a gente aprendeu foi que os números que os exames mostram nem sempre são as melhores referências para a gente medir o estado da nossa saúde atual. Eles são bons pontos de partida, mas não devemos confiar cegamente nesses exames. Uma frase importante falada nessa aula e que eu quero repetir para você é essa aqui: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Sir William Osler. A gente trabalha sempre com probabilidades. E a minha missão aqui, a minha função como médico é ajudar você a ficar sempre mais próximo das possibilidades de uma saúde incrível, assim como eu tenho feito na minha vida. Além disso, eu também recomendei alguns exames que eu continuo recomendando
que você faça. Bora relembrar quais são? Glicemia de jejum, insulina de jejum, hemoglobina glicada, frutosamina, homocisteína, vitamina D, proteína C reativa, e você pode rever a aula sobre exames para relembrar tudo isso com detalhes, inclusive quais são as quantidades ideais de cada item. Logo depois dessa aula, você viu a aula que chama As 3 Fases, e eu expliquei os motivos pelos quais eu dividi o programa em 3 fases, e também te mostrei como vai funcionar cada uma delas. Bora relembrar? A primeira coisa é que a base de todo o programa é uma palavrinha muito simples, mas muito importante: flexibilidade. Na fase 1, a gente começa restringindo um pouco mais os alimentos permitidos para que a gente possa ter grandes resultados. Isso de uma forma saudável e o mais rápido possível. Depois vamos afrouxando um pouco mais as coisas e por isso na fase 1, a minha recomendação é que você não saia dos alimentos permitidos nenhum dia. Ok? São somente 30 dias que vão mudar a sua vida para sempre. Pode acreditar nesse careca aqui que está falando para você. Além da alimentação que é deliciosa, você também tem um plano bem simples para te ajudar a começar a praticar o jejum intermitente. Você já deve até ter feito alguns dias de jejum se tivesse seguido o meu conselho de começar a fase 1 o quanto antes. Eu espero que tenha começado. Eu tô de olho. A fase 1 é para dar um choque nas suas células e fazer com que elas voltem a trabalhar corretamente. E é claro que a consequência disso é uma perda de peso bem acentuada. Já a fase 2 é onde você vai chegar ao seu peso ideal. Nessa segunda fase, ficamos mais flexíveis em relação à nossa alimentação e você pode seguir o que eu chamo de 90-10. 90% do tempo praticando um estilo de vida saudável e 10% pisando fora da linha, se é que você me entende. Além disso, você também vai continuar praticando o jejum intermitente. Essa fase geralmente dura entre 30 a 60 dias, que é o tempo que você vai levar para chegar ao seu peso ideal. E logicamente o peso ideal é diferente para cada pessoa. Defina o seu de acordo com aquilo que considera saudável e fique na fase 2 até chegar lá. Depois disso você chega na fase 3. A fase 3 é onde a gente fica ainda mais flexível. Na primeira fase você precisa seguir 100% o planejamento. Na segunda fase, passamos para 90-10. E nessa fase aqui, a gente vai passar para 80-20. Basicamente, 80% da sua alimentação é baseada na alimentação porreta. E os outros 20% serão suas escapadinhas. Eu criei esse programa dessa forma porque todos somos seres humanos. Todos temos festas de aniversário, temos amigos para tomar uma cervejinha e até viagens para a gente fazer, não é verdade? Por isso existe essa flexibilidade. O segredo desse programa aqui é que você será capaz de se manter magro ou magra para o resto da sua vida, sem deixar as festas, churrascos, casamentos e confraternizações de lado sem poder ir. Eu mesmo, semana passada, tomei umas cervejinhas, sim, com meus amigos de faculdade. Foi um momento muito divertido e nada mudou no meu físico, nem na minha saúde. Aliás, eu acho até que melhorou. Isso é que é importante, você não acha? Conseguir se manter assim para o resto da vida, sem precisar deixar o lado social de lado. Afinal de contas, o ser humano é um bicho que gosta de tribo. Na aula seguinte, que se chama Motivos Reais do Seu Fracasso até aqui, eu te mostrei exatamente que os métodos mais recomendados para perda de peso sempre falham, como as dietas restritivas, contar caloria, fazer exercícios em excesso, remédios ou até mesmo cirurgias. Eu também te mostrei quais são as doenças relacionadas à obesidade, que vão desde câncer até o terrível Alzheimer. Dietas restritivas, contagem de caloria ou simplesmente fazer mais exercícios não funcionam porque nosso corpo é biológico e não matemático. Não é simplesmente fazer uma conta de matemática para ficar magro para sempre. Bem que poderia ser assim, mas a gente já tem evidência científica o suficiente mostrando que não é. Também vimos que o uso de remédios nem sempre funciona. E pior que além de não te fazer emagrecer de forma saudável e definitiva, ainda te fazem adoecer, já que vários remédios que são usados para emagrecer estão associados ao aumento no risco de várias doenças. Por último, a gente viu que, estatisticamente, grande parte das pessoas que fazem cirurgia não conseguem se manter magras, principalmente por muito tempo. Essas informações todas fizeram nascer uma nova pergunta: o que precisamos fazer para emagrecer de forma definitiva e com saúde? Para descobrir essa resposta, eu te contei na aula revelando os culpados pelo seu peso,
Quais são os verdadeiros vilões do excesso de peso? Sabendo quem causa o excesso de peso, a gente pode descobrir quais são as soluções. Em resumo, a chefe dos culpados pelo excesso de peso é a insulina. Quando ela é produzida em excesso e com muita frequência, o que ela faz é começar a estocar energia em formato de gordura, de bucho. Além disso, a resistência à insulina também é um fator bem importante, porque faz com que a produção de insulina saia ainda mais do controle. E por último, a gente falou do cortisol, que apesar de ser uma causa secundária, também estimula a produção de insulina, que gera o excesso de peso. Depois que a gente entendeu certinho que os culpados pelo excesso de peso são a insulina, a resistência à insulina e o cortisol, a gente partiu para as soluções. Eu apresentei as soluções na aula A Solução Definitiva do Emagrecimento. Basicamente o que fizemos foi encontrar uma solução para cada problema. Eu te mostrei exatamente como funciona a produção de insulina. Eu contei para você até aquela historinha do churrasqueiro para ficar mais claro. A gente chegou à seguinte conclusão. O estímulo da insulina em grandes quantidades é solucionada pela escolha da alimentação correta, que é basicamente a alimentação porreta. Ela é baseada em gorduras boas e proteínas, diminuindo o consumo dos carboidratos e alimentos industrializados sempre que possível. E além disso, para controlar a resistência à insulina, falamos do jejum intermitente. A alimentação porreta faz com que a insulina seja liberada lentamente e o jejum faz com que ela seja liberada poucas vezes durante o dia. Essa é a combinação perfeita. Já a solução para o terceiro culpado, que é o cortisol, é um sono reparador, a diminuição do estresse e a meditação. Você pode voltar lá e rever as aulas quantas vezes quiser, ok? Depois disso, nós entramos a fundo na alimentação porreta e eu te mostrei os motivos que fazem das gorduras a melhor fonte de energia para o nosso organismo. Muito melhor, mas muito melhor que os carboidratos. Lembre-se dessa informação porque ela é algo muito, mas muito importante. Existem gorduras essenciais para a nossa sobrevivência. Existem proteínas essenciais para a nossa sobrevivência. Mas não existem carboidratos essenciais. Sendo assim, o ideal é que a nossa alimentação seja o mais próxima possível da alimentação dos nossos ancestrais. Algo como isso aqui que eu vou te falar. 75% de gordura, 20% de proteína, 5% de carboidrato. O ideal é comer no máximo 15%, no máximo de carboidrato, entre 20% a 25% de proteínas e o restante de gordura boa. Eu não consigo nem explicar o tanto de energia e disposição que você vai passar a ter. É incrível. Lembra também disso aqui. Se a gente fosse enumerar alguns pontos para classificar uma verdadeira dieta natural humana, aquela dos nossos ancestrais, a gente chegaria nos seguintes critérios. Baixo teor de açúcares e carboidratos, alto teor de gorduras naturais saudáveis, proteína em doses suficientes, alta densidade nutricional, que é a relação entre nutriente por caloria. O alimento puro, natural e minimamente processado também é muito importante, assim como o alto teor de fibras. Nossos ancestrais consumiam até 200 gramas de fibras por dia. Hoje a média é de 3 gramas. Hidratação adequada, mais de 40% da população sofre com subidratação crônica. É só seguir esse checklist na sua alimentação que não vai ter erro. Nessa mesma aula eu também listei os principais vilões do emagrecimento, que são açúcar, trigo, óleos vegetais, leite de caixinha. Se você decidir não seguir nada, além de cortar somente essas 4 coisas da sua alimentação, você já vai perceber resultados inacreditáveis. Agora, se seguir absolutamente tudo que eu estou te sugerindo, aí você vai mudar a sua vida de vez. Pode confiar. Depois de falarmos da alimentação, fomos direto a um tema que eu adoro, que foi o jejum intermitente. Nessa aula de jejum eu te dei um presente bem especial, que foi o livro digital, Guia Definitivo do Jejum Intermitente. Eu espero que você tenha gostado, que tenha lido e tenha praticado. Eu achei importante incluir essa parte do jejum, principalmente para acabar com vários mitos sobre o assunto. Tem muita besteira espalhada por aí sobre isso, é impressionante. Além de explicar os motivos pelos quais o jejum é excelente para a sua saúde, eu também te expliquei quais são os tipos de protocolos mais comuns que você pode seguir. Na aula seguinte a gente falou sobre o estresse, sobre a importância de aprender a lidar com os problemas do dia a dia. E também entramos em um assunto muito, mas muito importante, o sono reparador. As dicas que eu te dei para melhorar a qualidade do seu sono foram:
Principalmente, cuidados com os sons. Para um sono profundo, você precisa de silêncio completo. Cuidado com as luzes. Você precisa produzir melatonina. E a produção da melatonina é inversamente proporcional à quantidade de luz branca que você deixa entrar lá nos seus olhos antes de se deitar. Alimentação antes de se deitar, coma gorduras e proteínas, somente alimentos leves, nada de carboidratos, ok? Muitos podem causar refluxo. Seguindo essas 3 dicas, com certeza você terá um sono ainda mais reparador, que vai diminuir seu estresse no dia seguinte. Até a minha avó já falava sobre a importância de dormir bem. Além disso, eu também recomendei que você começasse a meditar. Meditação mudou minha vida para melhor, me ajudou a ficar menos ansioso e estressado. Pensando inclusive nesse ponto, eu preparei para você também um áudio com a meditação guiada. Esse áudio vai servir para você começar a meditar e fazer um hábito, fazer dela um hábito. Eu recomendo que você faça uma meditação por dia. Eu fiz 3 versões diferentes desse áudio. Um tem 5 minutos, um tem 10 e o outro tem 20 minutos. Comece meditando, ouvindo o áudio de 5 minutos. Depois que estiver mais habituado com a prática, passe para o de 10 e depois para o de 20. Cada áudio é um desafio diferente. E aqui vai uma dica. Até que a meditação se torne um prazer, pensa nela como um desafio. Lembra também que é um bendito remédio e é de graça, muito melhor do que Rivotril. Dessa forma, nós acabamos as nossas aulas. Aí você agora pode estar pensando, doutor Dayan, o que é que eu faço agora? O próximo passo é você fazer parte do nosso grupo de alunos no Facebook. Aliás, mais que entrar lá no grupo, o mais importante mesmo é que você participe. Lembre-se que todos nós estamos em busca do objetivo maior e comum, ficar mais magros e saudáveis. Fique à vontade para postar suas dúvidas, sugestões, ideia de cardápio e conquistas lá no grupo. Ele é para isso. O que eu mais senti falta quando eu comecei o meu processo de emagrecimento foi ter apoio de pessoas que sabiam como esse processo era importante. E você tem isso lá no grupo. Use e abuse, isso vai fazer a diferença no seu processo de emagrecimento. Acredite no que eu estou falando. Depois disso, claro, é continuar firme até o final da fase 1, depois fase 2 e então a terceira, que vai durar para o resto da sua vida. Eu quero muito saber dos seus resultados durante esse processo. Você promete para mim que vai me dizer? Desejo sempre o melhor para você, desejo ótima saúde e que a sua vida seja simplesmente fabulosa. Espero poder comemorar junto com você as suas vitórias e, sem palavras para te agradecer, um beijo no coração, viva com saúde, viva com paixão.